Essa é uma dúvida muito comum. Muitas pessoas me perguntam sobre isso e algumas já pediram para eu fazer vídeo. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre coletor e virgindade. Quem é virgem pode usar coletor? A resposta é: pode, dependendo de alguns fatores. Primeiro eu quero deixar claro que eu não sou especialista no assunto e é sempre bom você conversar com um ginecologista, que é o profissional especializado nisso. Mas o que eu vou falar aqui é baseado na experiência de outras pessoas, não na minha própria. Eu não tive essa experiência, então eu sempre achei que fosse um pouco difícil, assim, no meu caso, de falar sobre isso, porque eu não tive a experiência. Então é baseado na experiência de outras pessoas e também algumas coisas que alguns fabricantes recomendam. Para efeito didático desse vídeo, eu vou dividir as pessoas em dois grandes grupos: as pessoas que possuem ímen e as pessoas que não possuem ímen, independente de relação sexual ou não. Ué, mas moça, como é que a pessoa pode ter ímen se já teve relação? Bom, não existe só um tipo de relação nesse mundo. Existem mulheres, existem homens transgêneros, existem pessoas não binárias que não se relacionam com homens ou não praticam penetração por quaisquer motivos. Existem também aquelas meninas que possuem ímen complacente, que é aquele que não rompe nunca. Da mesma forma, existem pessoas que não tiveram relação e não possuem ímen. Existem certos tipos de ímens que ou a pessoa já nasce sem ímen ou nasce com um tipo de ímen que se rompe facilmente, mesmo em atividades não sexuais. Então, essas duas categorias. Caso você tenha ímen, existe a possibilidade de o uso do coletor romper o seu ímen ou modificar a forma dele. Então, se você possui ímen e não tá nem aí, ele não serve para nada, não se importa de rompê-lo, então não tem problema, você pode usar coletor tranquilamente. Caso você opte por manter o seu ímen intacto por questões sociais, religiosas ou qualquer outra coisa, então não. Nesse caso, o ideal é você não usar coletor. É 100% de certeza que usando o coletor o seu ímen vai se romper? Parece que não. Parece que existe a possibilidade de romper, mas pode ser que não rompa também. Mas isso aí é impossível de prever se vai acontecer ou não. Então, se você precisa ou quer manter o seu ímen por quaisquer razões, então o uso do coletor não é indicado. No caso de você não ter problema, pode usar sim o coletor. Existem duas marcas que fabricam coletores indicados para virgens que não tiveram relação sexual desse tipo, que pode romper ímen ou não. São esses três coletores aqui. Na verdade, esse aqui é só para ilustrar. É um Femicycle. Esse não é o Femicycle indicado para virgens. Esse aqui é o para colo baixo. Mas essa marca tem um coletor chamado Teen, que significa adolescente. E ele é menorzinho. Então essa marca tem um coletor. Eu não tenho o Femicycle Teen porque eu não sou teen. Estou longe de ser, infelizmente. Mas só para ilustrar que o Femicycle tem um modelo de coletor indicado para essa finalidade. E aqui são os dois melunas tamanho P. Esse é o para colo baixo e esse aqui é o normal, que também são indicados para pessoas que não tiveram relação, possuem ímen. Eles são bem pequenininhos, os dois, de diâmetro. Então, tem muitas pessoas que optam por esses coletores pelo diâmetro ser menorzinho e fica mais fácil de colocar. Eu acho que depende muito também, mesmo a pessoa sendo virgem, com o grau de intimidade que ela tem com o próprio corpo. A gente sabe que nem todo mundo é igual, então, tendo relação sexual ou não, algumas pessoas têm mais intimidade com o próprio corpo, já se conhecem melhor, e outras ainda não. Cada um tem seu tempo, e a gente sabe que isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, se você não tem muita experiência de intimidade com o seu corpo,
De repente, um coletor pequenininho para começar é uma opção melhor. Existem meninas que nunca tiveram relação e já usaram coletores, já usaram e usam e se adaptaram com coletores maiores, como o enciclo, por exemplo. Se eu colocar um enciclo aqui do lado desses coletores, esse aqui não, porque é só para ilustrar mesmo, mas a gente vê que ele é um coletor bem maior, né? Esse aqui é o tamanho pequeno da marca Enciclo, é o Enciclo B. E a gente vê que tanto na borda quanto na altura ele é bem maior. Existem meninas que conseguem usar, principalmente aquelas que têm colo alto e teriam mais dificuldade de remover um coletor menorzinho assim. Elas se adaptam, até porque o Enciclo é um coletor molinho, que é mais fácil também de ser usado nesse caso. Se você nunca teve relação, ou se você ainda possui ímã mesmo tendo tido relação, o ideal, ou também se você tiver vaginismo, o ideal é que você opte por coletores com uma maleabilidade mais molinha. Coletor muito duro, evite. Evite também aqueles coletores tamanho G, que tem um diâmetro muito grande. Enfim, podem ser difíceis de colocar. Existem esses coletores. Esse aqui é o Lunette 1, esse aqui é o Reverse Ciclo pequeno, que são, na verdade, um pouco maiores do que esse Meluna P. No caso do Reverse Ciclo, a borda dele é praticamente igual a do Meluna P. Ele só é um pouquinho mais gordinho, quase nada mais alto. No caso, você tem um colo mais alto, é uma opção a pensar, já que o diâmetro, que é o mais importante nesse caso, é igual ao do Meluna P. No caso de coletores como o Yuki, o Lunette e outras marcas o tamanho P também pode ser usado por pessoas que nunca tiveram relação. Comparando com o Meluna P, ele é um pouquinho maior, sim. Um pouquinho mais gordinho. E tem um pouquinho mais de borda. Mas não é uma diferença muito grande e a gente sabe que a vagina é elástica, então uma pequena diferença assim talvez não seja muito grande, dependendo da pessoa. O problema disso é que sempre depende da pessoa. Tem pessoas que se adaptam com coletores tamanho P normais de outras marcas. Tem gente que usa o Meluna M. O Meluna M é geralmente o coletor que corresponde aos tamanhos P das outras marcas em diâmetro. Então, tem pessoas que usam Meluna M, tem pessoas que usam Enciclo, Flirt, que são... O Flirt tem o mesmo tamanho do Enciclo, são maiores. Tem pessoas que não conseguem usar esses coletores maiores e optam por ficar no Meluna P ou em coletores bem pequenininhos. O ideal é que você conheça o seu corpo para poder saber qual é o melhor coletor para você. Então, assim, meça seu colo, a mesma coisa. Caso você não tenha ímã, você pode se adaptar com basicamente qualquer coletor tamanho P, né? E de acordo com a altura do seu colo, seu fluxo e tal. Tudo isso você deve levar em consideração também, além do diâmetro do coletor. No caso de quem tem vaginismo, também é recomendado que use apenas coletores tamanho P, menorzinhos, com diâmetro padrão de coletor menor. E, claro, nesse caso, estar fazendo tratamento para o vaginismo, né? Porque pode ser um pouco complicado. E sempre usar lubrificantes para ajudar
a colocar. Sempre que você for usar lubrificante para colocar o coletor, nunca encha o coletor de lubrificante e tudo, porque depois ele vai ficar escorregadio e você pode ter dificuldade de manuseá-lo. O ideal é, por exemplo, se você for usar ele com essa dobra, que é a punch down, você coloca o lubrificante aqui e aqui, em toda a extensão da dobra, talvez um pouquinho aqui, não precisa colocar até lá no fundo, porque quando a primeira parte dele deslizar, o resto vai junto. E você não fica com a mão toda melecada de lubrificante, negócio escorregadio, às vezes cai no chão, cai no vaso, você não consegue segurar direito. Então, nunca se exceda no excesso de lubrificante. Enfim, não é matemática, existem pessoas que se adaptam com coletores maiores, existem pessoas que não conseguem colocar esses coletores maiores. Muitas vezes também o problema é psicológico e as pessoas acabam optando por um coletor menorzinho. Só verifique, se o seu colo for alto, evite de comprar coletores para colo baixo, só porque ele é pequenininho. Porque depois esse coletor sobe e você não consegue puxar ele de jeito nenhum, não consegue alcançar com o dedo. Então, preste atenção nisso também, mesmo se você não tiver tido relação, se tiver ímen, enfim, ou tiver tido relação e ainda tiver ímen, como eu expliquei no início do vídeo, leve também em consideração a altura do seu colo e sempre opte por coletores com maleabilidade de mais molinho para média. Evite coletor muito duro ou com a borda gigante, porque aí sim você pode ter dificuldade. Enfim, eu não sou expert no assunto, espero que tenha tirado alguma dúvida, e é mais ou menos isso que a gente vê nas opiniões das pessoas. De novo, esse vídeo foi baseado na opinião de outras pessoas, porque eu não tive essa experiência própria. Mas é mais ou menos isso, e a gente vê que funciona muitas vezes e a pessoa consegue se adaptar muito bem ao coletor.